monitor, né, abrir o microfone, ou então ligar a câmera e interagir diretamente com você como se fosse uma roda de conversa. Tá certo? Se a Dina cair, tem o Delmiro e a Dani que dão suporte, viu, Beth? Isso, viu? Combinado, Hermínia. E ao seu lado você está vendo o direto dos Estados Unidos de Sobral indo para Portugal, aí o Delano. Oi, Delano, tudo bom? E esse look, Delano? Tudo bem. E esse look do Delano? Só tem dente. Ele implantou os dentes. E cabelo, não foi não? Dente e cabelo. Arranjou um namorado legal, bicho tá danado. Mas tá gravando, eu tô brincando, tô falando, mas tá gravando. Ei, Delano ainda tá em Aveiro? Bom. Como é que tá aí? Tá no verão, né? Vamos lá. Acho que ele é carioca. Olá, boa tarde, gente. É com muita satisfação hoje que a gente vai iniciar no dia 9/8, né, às 15 horas. Nós temos como nossa convidada a professora Elizabeth, né, da Casa do Multimeios, né? Então, é uma pessoa que tem muita afinidade com a gente. Então, para que a gente comece, eu vou rodar a vinheta, depois eu vou fazer uma apresentação, tá, Beth? Perfeito, tá ótimo. Roda a vinheta, Dani! Boa tarde, meu povo, boa tarde. É com muita satisfação que estamos aqui apresentando a nossa pesquisadora, porque por mais que esteja distante, mas sempre está aqui ligada, sempre presente, sempre disponível, né, Beth? Né? A professora doutora Elizabeth Rocha, né, que hoje está na Universidade Federal de Grande Dourados, né, na UFGD, né? Hoje ela possui vários cargos, dentre esses cargos, né, ela é professora da universidade, diretora da Faculdade de Educação, líder do grupo de pesquisa Tecnologias Digitais e Educação à Distância, concluiu Ciências com habilitação em Matemática pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, concluiu mestrado e doutorado aqui conosco, aqui no laboratório, na Faculdade de Educação, né? Tem como pesquisa e publicações na área de educação voltados para educação, tecnologias digitais, à distância, com ênfase no ensino de matemática, formação docente, educação, e assim vai. Então, essa é a nossa Beth, né, que vai trazer hoje, vai compartilhar conosco a sua experiência, vai trazer dados, pesquisas, né, que ela desenvolveu durante os grupos de estudo do GEM, que eu sei que você foi uma das precursoras do início do GEM, você, professora Delmi, né? Vai fazer eu falar um pouquinho de como foi o mestrado e o doutorado, né? E esse resgate, né? Tá bom, Beth? Seja bem-vinda, vamos aí. Desde já eu faço um contrato didático com o grupo, Beth, não sei se fica legal para você, mas se caso alguém tiver interesse de participar, pode abrir o microfone, ou então abrir a câmera, vai chegando de mansinho aí, né? Ou você prefere que todas as perguntas sejam feitas ao final, Beth? Nos fale aí um pouquinho. Eu tinha colocado no slide para o final, mas se quiserem ir apertando durante, também fica ótimo. Então, pronto. E se eu cair, que eu estou diretamente de Solonópolis, né? Sertão Central, mas aí o grupo dá continuidade, que eu volto já já. Pois vamos aí, Beth. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vocês vão passar a apresentação, né? Então, você, Dina, que está passando? Não, tem outra equipe de suporte que vai te ajudar. Perfeito. Então, eu quero, assim, né? Eu não sei se o slide que eu pedi para inserir tá nesse, mas não tem problema não. Eu tinha começado o primeiro slide com agradecimento, né?
agradecer a Deus essa oportunidade de a gente estar aqui, né? Tanta gente não está, né? Não amanheceu este dia, né? Todo esse impacto que nós estamos vivendo. E agradecer, assim, tanta gente, né? Agradecer o Hermínio, a Dina, a Marília, a Lívia, né? Agradecer a Ivoneide, agradecer o Rogério, agradecer a professora Maria Luísa, que já não está nesta terra aqui com a gente, né? Está em outro plano agora, mas não podemos, em memória, né? Agradecer toda essa equipe do Multimeios. Então, o meu coração é de agradecimento. Por quê, né? Porque como disse aí, eu me graduei. Sim, a palestra vai até... Eu tenho quanto tempo para falar? Beth, a previsão a gente sempre dá em torno de 3 horas, começamos 3 horas até às 5 horas. Mas certo. Nada é complicador se você passar um pouco mais, tá certo? Não, assim, geralmente... mas a minha palestra em si dá... Geralmente, a gente vai dialogar ainda, né? Isso, geralmente você pode falar, compartilhar a partir de uma hora, e aí você fica à vontade, tá certo? Combinado. E aí, com isso, eu me graduei lá no Rio de Janeiro, né, na Universidade de Castelo Branco. Eu hoje tenho 57 anos, então, por que é importante dizer a idade? Porque a minha formação ela é do início da década de 80, né? Não, no início, na segunda metade da década de 80. E aí, com isso, tinha no Brasil uma força-tarefa para colocar muitos professores de matemática, de física, de química e de ciências biológicas, porque não tinham esses profissionais, né? A gente tinha a história lá dos professores que não tinham uma formação específica. E com isso eu fiz licenciatura em ciências e a gente entrava todo mundo junto e cada um ia procurando suas habilitações. A minha ficou para matemática. Sou técnica em edificações também, então eu sempre gostei muito da área de cálculos e tudo. E a gente voltou para Fortaleza, o Rio ficou insustentável, apesar de ser uma cidade linda, né? Mas aí quando nós voltamos para Fortaleza, eu fui já trabalhava no Rio na educação básica, e aí eu fui para a educação básica. Eu fui professora do Farias Brito, depois Aritsá. Na realidade, na minha formação, na minha trajetória como professora da educação básica, na esfera particular, eu fiquei nesses 2 colégios. E cheguei até a ministrar disciplinas, que eles têm as turmas especiais lá, cheguei a ficar nessa vibe, né, preparando todo mundo para a parte de específicas, de concurso, enfim. E eu falo de IME, ITA, SPSEX, eles têm toda uma vertente, né, fora as questões de vestibular. E também fiquei com as turmas normais, aquelas que são mais na linha, né, normal, digamos assim, menos estudiosa, mas enfim, cada um tem sua perspectiva. E nisso eu me dediquei muito, e aí fui concursando, fui passando concurso para professora do Estado, na área de matemática, fui professora do Maracanaú, como professora de matemática, e também no município de Fortaleza, também como professora de matemática. E nunca me preocupei muito com a minha formação, a continuidade da minha própria formação. De tanto que eu me identifiquei com a educação básica. Por exemplo, a professora que entrava em sala mesmo e gostava de todo aquele movimento. Mas comecei a perceber que precisava, né, continuar os estudos. E aí foi onde, participando de uma palestra lá na UES, dedicada com Hermínio e o Ademir Jucá. E eles estavam lá e eu entrei numa sala repleta de pessoas e com isso eu disse, gente, o que é que esses dois, né, esses 2 pop estão fazendo aí? Né? Todo mundo atrás era assim, disputadíssimo, né? E aí eu comecei a ouvir umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E aí cheguei ao final da palestra, procurei o Hermínio,
E ele sempre, é uma característica que eu acho muito interessante no Hermínio, é dizer sim, né? Ele não diz não para a gente. Ele vai falando, olha, não, vai lá, né? Procura. E com isso comecei a abrir um espaço na agenda, repleta de aulas. Eu fui professora de aulas particulares de matemática também durante muito tempo e estava assim repleta. Eu tive que fazer algumas opções. E com isso encontrei o laboratório multimeio e todo um universo diferente do universo da escola, do chão da escola, começou a ser descortinado para mim. E o Hermínio, como ele é maluco mesmo, ele vai botando logo uns livros em francês para a gente estudar, uma engenharia didática, toda uma proposta. E aquilo foi me encantando. Ao invés de me afugentar, aquilo foi me atraindo. E ali eu já me vi disputando uma vaga de mestrado, entrei para o mestrado, a gente trabalhou com uma parte bem específica da matemática, as turminhas de hoje a sexto ano, né, para as questões de geometria nas unidades de medida, e depois eu fui para o doutorado, e no doutorado a gente acabou chegando numa perspectiva de continuar a proposta do mestrado, que tinha sido interessante, mas eis que chega no multimês a professora Maria Luísa, e ela chegou e foi logo botando as cartas na mesa para o Hermínio, disse que gostaria de levar todo o projeto para uma escola chamada Escola Eunice Uive, é uma escola estadual que fica em Maracanaú. E essa escola, e a professora ela é muito interessante, a professora inclusive, que ela trabalhou com a parte do teleensino, né? Ela como secretária de educação na época, não nessa época do multimês, mas na época que o teleensino foi implantado nas escolas na década de 70. Ela disse, olha, tem essa escola lá e as coisas estão muito ruins por lá, porque chegaram computadores, mas ninguém vê esses computadores. Então, do jeito dela, mas ela tinha dessa, né, premissa de que a aula deveria, né, fluir mais para além da questão da oralidade. Era possível enriquecer esse ambiente de sala de aula com isso. E a gente começou a fazer esse trabalho. E esse trabalho desse projeto de doutorado, a Hermínio já falou, disse, olha, Beth, foi passado para a Ivoneide, né, no primeiro momento, mas a Ivoneide já estava com a tese dela bem delimitada, e aí o Hermínio disse, não, Beth, vamos lá, vamos mudar o seu objeto de pesquisa. E aí a gente foi. E aí, o projeto era bem interessante porque ele tinha um financiamento da própria professora Maria Luísa, que era líder lá de um grupo, e essas pessoas acabaram financiando. E aí financiaram as bolsistas, financiaram a locomoção, né, a alimentação também, que era lá na própria escola, e a gente ia semanalmente no projeto. E aí, quando a gente, se quiser passar esse slide, que depois eu, né? E aí, quando a gente chegou na escola, a gente se deparou com um quadro, isso em 2006, final de 2005, 2006 a gente já foi, eu já comecei, né, aí na escola, e aí a gente foi, eu, a Marília, a Josilane, e a gente via, mas não acreditava o que a gente estava vendo ali, né, na escola. Uma escola que a gente entrou numa sala e a gente viu os computadores encaixotados naquela sala. Encaixotado, do jeito que ele veio, ele estava ali, cheio de poeira. E aí a gente voltou, né, nesse registro que a gente fez na escola. A gente falou isso com o Hermínio, e o Hermínio, não, bora lá desencaixotar tudo, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí a gente fez, os meninos também que nos ajudaram na época, que era do multimês, a gente fez uma força-tarefa, pegamos os meninos de um lado, as meninas de outro, e a gestão da escola com aquela ideia assim, tá tudo encaixotado, mas a gente tem medo de quebrar o computador.
E aí a gente disse, não, mas é para quebrar mesmo. É para ser usado, porque a preocupação que faz é que isso aqui já possa, inclusive, estar superado. E aí, com isso, a internet da escola praticamente nem tinha, era muito, muito insuficiente. Tudo era muito insuficiente em termos de tecnologias, né, de computadores. Então, a internet, pois não? Beth, isso era em 2006, né, 2006, Beth? exatamente. Né? Então, assim, a gente já tinha... Isso é o relato da maioria das cidades, das escolas, tanto das cidades do interior, que isso era mais drástico, porque aí eles não davam nem acesso. Que bom que, no seu caso, deram permissão, porque quando eu estava em Limoeiro, eu fiz uma pesquisa lá e muitos nem deixavam, a direção não deixava que nem os professores tivessem acesso, Beth. Pois é, lamentavelmente tinha essa cultura, né, de que não era para usar, era para proteger tanto que era para ficar encaixotado. E aí, com isso, a gente já foi, o projeto, né, foi começando a fazer um rebuliço dentro da escola. A gente fez, aí com isso, paralelamente, nas orientações com o Hermínio, eu já fui observando as duas metodologias com as quais eu me identifiquei mais aí no laboratório. A engenharia FEDAT, a engenharia didática e a sequência FEDAT, misturei as duas. A engenharia didática e a sequência FEDAT. A engenharia didática, por ela ter um aspecto macro, né? Eu consegui, a partir dela, ter uma visão do todo, como que eu dissesse assim, não, eu tenho uma proposta que é fazer, e com isso, onde eu estou, né? Quais são as ações do percurso, e qual é como é que a gente faz para que isso, né, gere uma possível conclusão aí. E me proporcionou também, aí no caso da sequência FEDAT, algumas inserções específicas de percurso, em que a gente aplicava a sequência FEDAT com o professorado, também com ele, né? Não era só uma coisa de aplicar na sala de aula com o aluno, mas com o professor também. E a Ivoneide, ela na tese dela, ela já tinha percebido isso também. Ela já tinha dito assim, a gente dialogava muito, ela, Mazé, a gente sempre fazia uns estudos meio na paralela, porque senão não dava conta, né? E aí a gente conversando, ela disse, Beth, você já parou para prestar atenção? Que a engenharia didática, ela consegue dar uma visão mais ampla quando você esparrama o projeto, né? E que a sequência FEDAT, ela vem nos ajudando a descobrir coisas dentro dessa visão mais ampla. Eu falei, Ivoneide, eu entendo isso que você está falando, não consigo ainda enxergar com clareza, mas eu já tinha percebido que a engenharia didática, né, até pelo próprio termo, por uma questão macro, que você precisa, né, ter as sequências das fases de por onde você vai passar, você consegue dar uma assertiva melhor para isso. E aí, com base nisso, a vivência foi um projeto que em 2006 a gente fez piloto, né, a gente passou por 2 pilotos, em 2006 um piloto, em 2007 outro piloto. Eu defendi a tese em 2008, mas a gente ainda em 2008 nós fizemos ações dentro da proposta. E aí, com as coisas foram tomando, né, assim, um delineamento, é importante que antes de eu entrar nos aspectos da tese, eu coloque para vocês qual foi a realidade encontrada. A gestão, a gente começou a fazer reuniões com a gestão, reuniões conscientizadoras. E no primeiro momento, o Hermínio e a professora Maria Luísa participaram dessas reuniões para tentarmos, assim, tirar as grandes dificuldades, né? As amarras, tentar desamarrar. Então, eram reuniões mais conscientizadoras. Reuniões em que sentido, né? O primeiro era de que o computador tinha ido para a escola e ele precisava ser usado. Não fazia o menor sentido
um computador ir para a escola e não ser usado. E aí hoje, né, nós estamos em 2021, agosto de 2021, e a Sinara vem dizendo que essa realidade não mudou. Gente, isso é muito sério. É muito sério, porque em 2006 isso causou um espanto tão grande para a gente, né? Mas eu digo um espanto porque na escola que eu ministrava aula, nos espaços, né, do Estado, eu não tinha... Monteiro de Moraes, né? O centro Monteiro de Moraes. Monteiro de Moraes. E tinha a escola lá da Lago Redondo também, que lá era o Estado, eu trabalhava à noite. Mas lá nem sequer o laboratório tinha. Uhum. Nem que você quisesse. Se tinha data show, ainda era disputado pelos professores. Unidonidonité, quem é que pode levar hoje para a sala de aula num data show? Mas já a realidade de Monteiro de Moraes já era diferente, que eu me lembro, para eu finalizar o relatório do CNPq, da Bolsa de CNPq, eu e o Rogério fizemos uma experiência lá com os professores. Claro, você abriu as portas, né? A gente foi chegando, né? E aí tivemos essa abertura, né? Então, professores participaram e que culminaram justamente no meu projeto de mestrado, né? Então, em 2006, né, Monteiro de Moraes, a escola do município, né? Ela tinha já essa abertura, né? Que era muito bom, né? Era muito bom. Ali a gente tinha uma gestão mais moderna, mais antenada, né, com a realidade. E aí, quando a gente trabalhou nesse primeiro momento, que a gente já começou a identificar, né, as linhas de ação para que a gente pudesse montar a proposta dessa escola passar a utilizar o laboratório. A primeira ação é uma ação com recurso humano. Que recurso humano? O recurso humano envolvendo a gestão, envolvendo os professores e envolvendo os estudantes. Então, eram os 3 aspectos aí. O segundo eixo é o eixo tecnológico. Né? A escola precisou passar por uma reforma para poder incorporar o projeto. A escola não tinha sequer rede de elétrica que comportassem todos os computadores ligados. Então, foi assim, um desafio atrás do outro, né? E o terceiro eixo é a manutenção da proposta, para que não morresse. Então, não era só abrir uma frente, implantar, mas deixar que aquele locus pudesse retroalimentar essa vertente, né? E aí a gente foi fazendo esse trabalho dessa realidade encontrada, quando a gente conseguiu retirar, né, baixar as resistências da equipe de gestão numa conscientização, né, que é essa conscientização de que você é um gestor, você tem que estar antenado, gestor escolar, você tem que estar antenado, né, com a realidade da sociedade, das necessidades dessa sociedade. E aí, enquanto gestor, é preciso realmente buscar meios de superação. E aí, colocadas todas as dificuldades dessa gestão, que era a dificuldade, olha, a gente tem dificuldade de tudo aqui na escola, inclusive, né, da parte estrutural. Nós não temos uma sala, nós não temos a rede elétrica, enfim. Aí a gestão foi colocando, e com isso a escola, ela era subsidiada também, uma escola assim, de certo modo, ela tinha um certo olhar sobre ela, porque ela era dentro de um educandário, hoje separou, mas as coisas na época eram um pouco misturadas ali, e aí conseguiu-se um recurso, né, para que esse laboratório pudesse ser feito. Então, o projeto em si, enquanto era feita toda uma estrutura dentro da escola, uma infraestrutura física, de sala de aula, abre espaço, vamos colocar onde é que fica, qual o melhor local, né? Tem espaço? Não, tem espaço. E aí vamos cabear tudo, né? Vamos trazer a internet, porque a internet que tem não vai dar. Paralelamente, a gente trabalhou com os professores.
E aí, quando a gente vai trabalhar com os professores, a gente teve muita, mas muita resistência. Beth, eu fiquei na dúvida, e todo esse projeto, ele ainda continuou sendo financiado por esse grupo da professora Luísa, ou já entrava na seara de financiamento do governo, projeto do governo e assim mais? Não, o financiamento do projeto da professora era até onde tinha os bolsistas, né? E o transporte. E a alimentação, porque era lá na escola, na educandária. Então, se correu atrás para poder... Aí né, a gestão correu atrás para poder, exatamente. Tá bom. E aí, com isso, um foi provocando o outro. Sim, e acabou sim. fazendo uma rede, né? Uhum, que reverteu para dentro da escola, porque as escolas, elas têm verbas. Exatamente. As escolas têm verbas, né? Para infraestrutura. Então, com isso, onde é que está a verba da escola? Vamos usar? Então, exatamente. Eu acho que faltava esse discernimento, essa pessoa para poder atinar, olha, existem verbas, vamos atrás dos editais, vamos atrás de onde está esse dinheiro, vamos, né? Pronto. Exatamente. E as articulações políticas também. A professora Maria Luísa, ela é muito conhecida e ela é muito guerreira também, né? Ela ia atrás e provocava e a coisa acabou deslanchando nesse sentido. A gente ficou vendo as coisas acontecendo, né, na nossa frente, assim, com uma certa celeridade. Paralelamente, a gente foi trabalhar a parte dos recursos humanos. Quem são esses recursos humanos? A gente trabalhou especificamente com os professores de matemática dentro do projeto, né? Então, fizemos várias reuniões. Nessas reuniões que a gente colocava dentro do horário de planejamento do professor, a gente se organizou para que essas reuniões não prejudicassem o momento de aula, mas ficassem dentro do planejamento. Então, isso foi feito um trabalho, uma agenda, né, de aulas e de planejamento de aulas com a coordenadora pedagógica e os professores. Então, era assim, olha, mas a gente não tinha isso, agora vamos ter que ter. Então, no momento de planejamento, a gente ficava esperando, cadê o professor? Até chegar numa cultura, né? Haver a incorporação de uma cultura de planejamento. Então, se tem horário... Então, isso a gente viu também que era uma incorporação, né? Que o professor poderia planejar na casa dele. Isso é uma questão também de negociação. E a gente passou a fazer os estudos. E aí a gente teve a ousadia de levar esses estudos que a gente faz dentro do multimeios, né, da engenharia didática, da sequência FEDAT, né, levamos para os professores. Então, a gente fez vários estudos, lemos vários materiais, a gente tinha também uma cota de impressão, podia imprimir. Então, assim, um projeto bem subsidiado, bem, né? E como a gente não tinha a tecnologia digital ali ao nosso favor, a gente trabalhava muito com a tecnologia analógica mesmo. Não tem tu, vai tu. Então, vamos lá. E a gente fazia uma série de estudos. E nesses estudos, a gente passou por várias coisas. A gente trabalhou o currículo de matemática, a gente trabalhou os PCNs, a gente trabalhou a própria... uma espécie de uma autoetnografia, digamos assim, né? Professor, olha para você, né, como esse profissional. A gente aprendeu, o que a gente aprendeu muito com eles, aqueles professores que tinham uma visão muito, assim, fechada. Disse, olha, eu não acredito no uso do computador para o ensino de matemática. Eu não acredito. A gente ouviu isso muitas vezes. Não acredito, não sei usar, não acredito, não quero aprender. Gente, isso é real. O professor, ele tem o modus, né?
que a gente chama de hábitos professoral. Então, ele está lá na sala dele, ele é um espaço defendido, né? Como diz, é o sagrado, é o aluno, é o professor, é o saber. Então, essa metodologia que o professor utiliza, o recurso didático, né? A forma como ele trabalha. Um professor que acredita muito no livro didático. Então, o livro didático era a principal ferramenta. Então, o livro é aquele roteiro de aula, o quadro de escrever, né? E giz, e a lista de exercício. E eu me identificava muito com isso, porque eu era essa professora também. Olha aí, Beth, a gente teve aqui a fala da Marta também, falando da reflexão, né, da formação docente em sequência FEDAT, né, tendo como base a sequência FEDAT e Donald Trump, né, então assim, você está falando isso, de que você era aquele professor, e de que você mudou aquela postura, e que você hoje estava tentando romper com essa barreira com os novos professores de naquela época, a sua própria transformação, influenciando ali diretamente novos professores, né, e quebrando as barreiras do preconceito com o uso da tecnologia, né, de que iria substituí-los, né, porventura, que foi uma fala aqui até do professor Jacques Terrian, né, que ele falou sobre o teleensino, né, e esse medo percorreu, né, assim, de ser substituído, né, advindo do teleensino. Então, assim, é muito interessante. Exatamente. E assim, algo que eu tinha a oportunidade ali também de fazer essa articulação, né, esse escopo dialógico com eles em termos de romper paradigmas, rompimento de modelos, né? Romper modelos porque um é melhor que o outro, romper modelos para poder se permitir viver outras formas de ensino e extrair o que é bom e o que não presta também. Então, quando eles me viram, eu estou esquecendo o nome da Josilane. Marília, me ajuda, é Josilane, né? E aí eles viam a gente assim como aquelas pessoas que estavam dentro da academia, viviam para aquilo e não tinham um pé na realidade. E aí eu disse, não, colegas, eu sinto muito, eu sou professora de matemática. Ah, mas você é professora universitária? Não sou professora universitária, ainda. Eu sou professora da educação básica, igual vocês, trabalho, e na época eu trabalhava mesmo, trabalho na área de SA, né? Trabalho no município, né? Trabalho no estado, então sou professora do Rojão também, sei o que é, né? Lido com um aluno da escola pública, lido com os alunos, né? Que são os todinhos da escola particular, né? No sentido assim de que são os meninos assim, né? Mais bem cuidados ali, enfim, a gente sabe das questões, das diferenças. Então, cada espaço, e lá no Ari, a gente tinha, na época, tínhamos formações também, né? Usar o espaço do laboratório de informática. A escola investiu pesado nisso. Então, tinham vários aplicativos, tinha um aplicativo que você fazia até uma historinha, saía a historinha no final, é muito interessante. Então, assim, era algo que eu estava respirando, né? E no multimês, a gente o tempo inteiro até abre o computador, vai arrumar a memória, era assim, uma coisa muito estimulante. Então, com isso, chegar para esses professores e dizer, olha, realmente eu tô, né, a gente está no mesmo barco, sou professora igual vocês. E isso acabou ajudando também, porque eu agradeço a essas pessoas por terem aberto esse espaço para que eu pudesse adentrar. Uma professora da educação básica, uma professora que está lá na lida, né?
não tenho ideia de que é escrever um artigo, não tenho ideia de tantas coisas, é um universo completamente diferente. Então, sobretudo, não hoje, não tanto, né? Porque os PPCs, né, os projetos pedagógicos, eles se modernizaram, então você incorpora já um artigo ali, você tem o estímulo à pesquisa, você tem o estímulo à extensão, inclusive hoje precisam ser articuladas, né? Você não tem como mais você fazer algo desarregado do outro, porque eles se retroalimentam. Mas a época não, a gente tinha ainda a época muito das caixinhas. O seu estou a minha própria formação, como a universidade me dando essa própria formação, me estimulando. E eu via isso neles também. Olha, vocês inclusive, né, uma oportunidade de vocês se aproximarem do grupo de estudo e buscar fazer aí a complementação dessa sua formação. Ô, Beth, eu fiquei curiosa. Você tem ainda contato com esses professores que fizeram parte? Porque imagine, se naquela época eles tinham essa dificuldade, mas se abriram, participaram, hoje eles devem estar, assim, no caso, se desleixando, assim, se superando nesse ensino remoto, né? Por ter tido essa experiência prévia, né? Porque muitos não tiveram acesso e hoje estão vendo ali na pele com o ensino remoto do ano passado, né? A implementação, né, desse processo. Né, assim, eu acho assim, porque o interessante é a gente ver o antes e o depois, né? Muito, muito, muito legal. Sim. E aí, com isso, nessa realidade, a gente, o ano de 2006 foi de implantação do projeto e rompimento de paradigmas, né? Romper paradigmas. Antes de você coisar, o Casimiro, antes de você dar o Casimiro queria fazer uma pergunta. Ah, sim. Desculpa, Carlos, eu estou com meu bate-papo aqui, mas eu não prestei atenção. Pois não, fique à vontade. Obrigado. Se quiser ligar o fone... Ah, perfeito, vai. Pronto. Obrigado, Dinha, professora Elizabeth, pela fala. Boa tarde a todos. Bom, professor, hoje eu sou professor na rede municipal em Canidé, aqui, né? É um município no Ceará. Não sei se a senhora conheceu ou conhece. E desde o ano passado eu implemento o Moodle na escola. Oi, professor. A Beth fez uma promessa para o São Antônio de Canidé para terminar essa tese, rapaz. São Francisco, né? São Francisco Canidé. Não sei se ela pagou, mas eu sei que ela fez a promessa. Para o marido pagar, na realidade, viu? Bom, continuando. Então, eu implemento o Moodle desde o ano passado, antes mesmo da pandemia, logo no início do ano letivo, na escola, e aplico sequência FEDAT com os alunos desde 2019. E eu queria entender da senhora, no trabalho, o que foi aceito e rejeitado por esses docentes em relação à sequência FEDAT, ao uso da tecnologia. Se a senhora puder me esclarecer isso, eu agradeço. Perfeito, vou esclarecer sim. Engenharia de dados. Eles, como a gente falava, você trazer o seu ano pedagógico. Professor, você tem capacidade tem, não é essa a palavra. Mas a ideia é você ampliar o seu ano letivo, né? Fazer teste, né, inicial da turma, em que pé que a minha turma está, o que é que eu vou realizar e aonde é que eu quero chegar. Que em termos bem, né, geral, você consegue fazer isso. Então, essa justificativa, né, as fases da engenharia didática, eles rejeitaram. O que eles, assim, gostaram muito? Eles gostaram da sequência FEDAT. Não houve, né, no primeiro momento, quando, claro que houve rejeição do projeto como um todo, mas quando a gente foi rompendo com essas barreiras, a sequência FEDAT, eles começaram a enxergar que essa mudança de postura de nós, professores de matemática, chegar já definindo, já fazendo, já, né,
E ao final já coloca a lista de exercício, né, vamos tomar aqui como 50, 100 minutos de aula, que é mais ou menos o que a gente tem nas aulas geminadas, eles foram assim, olha, eu nunca tinha parado para pensar isso. Então, esse ponto, esse aspecto de vislumbrar um posicionamento didático diferenciado, Carlos Delmiro, isso sim. Então, eu digo para você, aí eu vou entrar em maiores detalhes, né? Eu estou aqui fazendo esse contexto, porque senão, se eu chegar direto na tese, fica uma coisa, né, meio... Mas eu aprofundo sobre isso. Então, posso dizer para você, engenharia didática como um todo foi rejeitada, sequência FEDAT foi bem aceito. Continuando esse contexto de a gente trabalhar com os professores, de mudar a postura no sentido de inserir algo diferente na metodologia. Então, muita dificuldade os professores inserirem coisas diferentes. Você pode ter uma postura metodológica, mas é mais confortável você chegar com aquilo. Sabe? Não me tira da minha zona de conforto, não, fazendo favor. Então, quando você chega com o projeto, assim, professor, que tal se a gente puder incorporar esse aplicativo? Para com isso. Não, mas você não pode incorporar de qualquer jeito. Você tem que, né, pensar aquilo ali. Por que você vai utilizar? Então, essas questões do recurso humano com os professores foi assim uma labuta que eu vou dizer para vocês. No final de 2007 foi que a gente chegou a ter alguma paz em termos assim de a gente chegar e não ter mais cara feia do professor com a gente. Eles já aceitavam aquilo e aí o aplicativo, olha, eu usei o menino e tal, deu certo aqui, não deu certo ali. Então, essa reflexão sobre a prática não é normal na escola. Não é normal sabe assim, eu chego, é como se fosse algo, um ativismo. Você chega, dá aula, vai embora. Chega, dá aula, vai embora. Essa reflexão de dizer, olha, né, o que eu posso melhorar? Marília coloca aqui que a gente trabalhava o planejamento com eles, né? E isso aí... Marília, quer usar o microfone? Fica à vontade, viu? Pronto, eu lembro que eu cheguei em 2008, né? Eu cheguei já na última fase do projeto, né? Quem tem mesmo vivência é a Lívia, a Josilane e a Viviane. Eu cheguei já tem a Viviane, é verdade. No último ano, porque eu tinha um objetivo também, que era saber como utilizar a tecnologia digital, né? Eu estava na graduação e tal. Aí eu tinha um objetivo. Mas tudo aquilo também foi estranho para mim. Eu ter que acompanhar um professor no planejamento, e eu via muita resistência, porque, como você falou, eles estavam acostumados com aquele básico, aquele feijão com arroz, e não queriam mudar. Alguns, não vou dizer todos. Tinha alguns professores que eram abertos, claro. Sempre tem algum professor que quer aprender e tudo mais. E tinha aqueles professores que teve grande resistência em mudança. Justamente porque tinha que estudar, parar para estudar, para analisar a aula, né? E fazer algumas mudanças necessárias. Mas, assim, uma coisa também que eu queria ressaltar, que um dos ganhos foi com a gente enquanto auxiliar de pesquisa. Eu, Lívia, eu acho que a Josilane não está aqui, nem a Viviane, mas a gente acabou incorporando isso para a nossa prática, porque hoje eu penso na minha prática em sala de aula, que eu sou professora do ensino fundamental, e pensando na minha experiência com o Eunice Weaver. E quando veio o ensino remoto, não foi um bicho de 7 cabeças, porque justamente eu tive a experiência do Eunice Weaver, né? E, claro, outras experiências que agregaram. Mas, naquela época, a resistência ao novo, né? Não só com a metodologia, mas de usar tecnologias digitais, diversas outras, que fosse para além do pincel e da lousa, e do tipo, eu só explico e vocês só reproduzem, aquilo ali foi uma grande resistência. Ainda tem talvez, né, que até a Milínia colocou aí, né, que disse que discordava, acho que ela vai falar já já,
porque, assim, hoje a gente ainda vê ainda professor muito resistente. Vê professor ainda que, tipo, não quero saber disso daí, tecnologia digital, vou só usar o quadro, a lousa, o tipo reproduz e os alunos fazem no caderno. Ainda tem grande resistência, por incrível que pareça, né? Mas são essas resistências que a Beth vai falar aí, né? Não vou tomar muito tempo dela, e que ainda são reproduzidas hoje em dia, mas estão sendo superadas. Acho que é isso. Não toma tempo não, Marília, você vivenciou, e olha que a Marília, quando entrou na escola, a gente já tinha passado pelo caldo grosso, né? A Marília pegou só alguns carocinhos dentro do caldo assim. Dina, seleção, foram obrigados, como foi o processo de seleção? Essa parte foi nevrálgica, porque, na nossa opinião, né, da equipe de pesquisa, da equipe de trabalho, a gente entendia que deveria ser o professorado por adesão. Mas a professora Maria Luísa, ela disse, não, todos os professores têm que participar, não pode ser uma turma sim e outra não. E aí, pela configuração da escola, né, uma escola assim, a gente dialogou isso muitas vezes com a professora, por adesão, professora, é importante. Ela disse, mas Beth, o projeto é para a escola. Não faz sentido uma turma participar e a outra não participar porque o professor não quer. Então, assim, isso é sensível, né? Isso é um ponto muito delicado. Se ele não quer, né, também não é obrigado. Então, assim, em muitos casos, assim, a gente teve que se desdobrar em justificativas. Professor, isso vai ser bom para você, sua formação continuada, né? Chegar com documentos que falam da formação continuada. Porque, de até fato, nisso tinha que fazer, né, Beth? Até nisso, né? Tinha nossa, que nós nos mostrar a desdobramos. progressão, essas coisas, que é uma formação continuada, que vai mexer diretamente no bolso, vai implementar, né? Essas coisas. Não nesse sentido, porque não ia, né? Nessa parte, né? não, porque só vai reverter financeiramente se for uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Não era o nosso caso. O nosso caso era um projeto de extensão. de extensão. Ele é configurado como projeto de extensão. Certo. E vai reverter a própria formação mesmo. Com certeza. Né? Você se torna um profissional ali com a capacidade, com a condição de ter uma reflexão sobre a sua trajetória. E como, de fato, ao final do projeto, eles acabaram admitindo que aqui o projeto tinha, né, assim, trazido luzes para um aspecto que eles rejeitavam, porque, olha só, você não é obrigado a participar, mas também você dizer que você rejeita algo sem sequer vivenciar aquilo, é um discurso muito vazio. Muito vazio. Então, a gente teve que se desdobrar nos argumentos. Né? Então, assim, a gente não concordava com a postura da gestão de querer que, obrigatoriamente, que todo mundo participasse, mas também, ao mesmo tempo, a gente olhava para o conjunto de professores e os argumentos, a gente também não se convencia deles. Cabe entre duas interfaces. A Lilian e o Hermínio querem falar, Beth. Esse critério de seleção é fundamental. Porque o que a gente vê hoje em dia nesse ensino remoto é lives. A maior parte do tempo, os coordenadores ficam, para obter esse certificado, clique aqui, a turma vai pelo certificado. No nosso caso, que a Beth disse que não, eles não iam para receber dinheiro, eles não iam para receber gratificação. Então, o poder de convencimento tem que ser mais forte, porque eles iam, porque iam aprender. O que é que eu vou ganhar de nada? Financeiro, pecuniário, nada. Mas você vai ser melhor professor, melhor cidadão. Então, esse é o trabalho maior que eles tiveram de conquistar o povo. Isso não é fácil. É como aqui as nossas palestras. Se der certificado, a gente bota 100, 200 pessoas. Mas para vir assistir, desligar a câmera e tomar café, é melhor ficar em casa mesmo. É melhor ver quem quer participar. É o que a gente fazia nos projetos, não era, Beth? Exatamente. O trabalho era convencer o povo. Por isso que ela penou muito. Ficou com os cabelos brancos só penando, mas deu certo.
E eu acho que o resultado deu aí a devolutiva dos alunos, de estarem atentos, de estarem participando nas aulas, né? A Milínia quer fazer uma perguntinha aí. Vai, Milínia, liga teu microfone, fala aí conosco. Não, é porque na tese, né, professora, você fala de alguns momentos. E aí eu percebo que nos primeiros momentos haviam professores de outras áreas. E por algum motivo, eu acredito que até você diga que não tinha gente suficiente, talvez. Portanto, o grupo de matemática que teve que ficar à frente, né, o GEM, né, já estava se constituindo nessa época. E aí, eu queria saber disso, né? O que aconteceu com esses outros professores, que eu acho que eles acabaram ficando no meio do processo. E também como foi feita essa conscientização. Acho que a senhora já estava até tentando falar, né, sobre isso aqui. Isso. Sobre essa resistência, sobre esse convencimento, né? Como é que é essa chegada. E outra pergunta também, que eu estava segurando há muito tempo... Espera, menina. Beth, ajuda aí, porque ela está precisando fazer isso na escola dela. Acorde a loura, viu? É porque tem tudo a ver comigo, né? Outra pergunta, né? Vocês falaram de ativo do grupo, hein? Eu já estou aqui jogando o nome do GEM, né? Para mostrar que faz tempo, viu? Quero ver as publicações, viu, Sinara? Para a gente comparar depois. Sim, outra coisa. Você fala que o projeto ele estava sendo concebido fora do horário letivo dos professores, dos alunos, né? E que isso trouxe aí talvez não tenha trazido uma mudança significativa. A gente vê muito em relação a isso, né? A gente está pensando sobre isso, né, professor Hermínio, em ser num horário ideal para ele, dentro do horário comum dele, né? Então, é outra pergunta, né? Não sei se você entendeu. Tá, joia. A Eliana vai fazer pergunta também? Tá com o microfone ligado? Oi, Beth, Tudo bem? bom? Eu estava querendo saber se tu era tu, Eliana. É porque hoje eu estou de vovó. Oh, coisa linda! Tá certo. Deixa eu ver se eu apareço. Oi, é porque eu tô com meu Olá. netinho hoje. Ai, tudo bem, Beth? Tudo bem, meu amor. Como é que você tá? Tudo Saudade jóia? de você. Tô bem. Professor Hermínio é meu orientador. Ele nunca fala em mim, sabe? Eu tô né? ali morrendo de ciúme. Ele só fala no Delano, Professor Hermínio, se justifique, Eu sou de por favor. Se justifique. O que está acontecendo? Eu sou de Cotutela. Eu sou da Universidade do Minho, em Cotutela com a UFC e o professor Hermínio, gentilmente, né, quis ser meu orientador aqui no legal, Brasil. Parabéns. Pois é. Então, o que eu realmente, Beth, eu vejo assim, é só uma complementação. Existe uma resistência, sim, não mudou muito, né? Eu acredito que os professores agora eles sentiram essa na pele, né? O quanto eles poderiam ter avançado se tivesse realmente aderido antes às tecnologias, mas também existe algo que a própria estrutura da escola também não mudou muito, né? Começar pelas escolas. Às vezes a gente diz, não, mas quem fazer, faz. Realmente, quem quer fazer, faz. Mas se eu já tenho uma resistência, estou falando eu, assim, generalizando. E aí eu encontro computadores, né, com dificuldades dentro da escola. A própria a SME, a Prefeitura de Educação de Fortaleza, foi um retrocesso total, né? Não que eu seja a favor de ter um laboratório de informática, que tem um técnico, não, é o professor que deve ir. Mas esses laboratórios acabaram, né? Então, muito sucateados também. Então, tem uma resistência. E encontro aquilo ali. Quantas vezes eu levei meus alunos para a sala de informática e os computadores quebrados, não tem internet. Então, você começa a sentir ainda, aí desanima, né? Você desanima. Associado que tem uma lei, né? Tinha uma lei dentro do município de Fortaleza que não podia se usar celulares dentro da sala de aula.
mas eu infringi a lei totalmente. Meus alunos tinham um celular, então eu usava. E a diretora chegava na porta, por que eles estão usando o celular? Porque é outra forma de eu trabalhar com eles, sabe? Enfim, então, mas espero que isso modifique, né? E também se pergunte ao professor o que é que ele deseja, qual foi a experiência dele diante dessa pandemia, porque eu acho que as formações também estão muito assim, sabe? De cima para baixo, diferentemente, lógico que o que você falou, que bacana, né? Foi uma construção coletiva, você e os professores, e que eu tenho visto no Multimeus também. Mas nem sempre é assim, né? Então, eu vejo que a gente precisa também ter essa relação mais horizontal. Não só eu, né? Quem sou eu? Mas tantos teóricos que falam sobre isso, o próprio professor Hermínio, né? Que coloca muito isso, que se fala muito na questão do aluno, mas e o professor? Né? Eu acho muito bacana que a gente tem que ver o professor também, as experiências prévias deles também. Então é isso, mas eu estou muito feliz de lhe ver, né? Sempre eu admirei muito você, acho fantástica a sua tese, né? E é isso. Mas que bom que você teve essa relação mais horizontal, né? E eu estou curiosa para saber, depois de algum tempo, se você tem também um feedback desses professores. Que bom, Eliana. A gente participou de tanta coisa juntas, né? Demais. Um momento assim, hoje eu estava, né, fazendo aqui um refinamento na tese, olhando, bate um misto de saudade, um misto assim, gente, é incrível isso. Me bateu uma saudade de todos vocês, dos tempos, do cafezinho ali na cantina. Na cantina, tapioca, e a gente dialogando, a gente indo no busão, nos eventos. Gente, muito interessante. Eliana, assim, olha, o projeto, como eu disse, ele não teve uma ação totalmente horizontalizada, ele foi muito mais verticalizado. Nessa parte eu discordei, deixei isso registrado, tanto para a professora Maria Luísa quanto para o professor Hermínio. O professor Hermínio dizia, olha, não posso fazer muito, porque ela é quem está bancando, ela tem o estilo, né? E a gente tentava fazer isso. Eu vou até aproveitar isso aqui para responder logo a Milênia também. Milene, olha só, quando a gente chegou na escola, a professora queria assim o todo, e a gente chegou a trabalhar o todo, né? A gente movimentou a escola como um todo, por incrível que pareça. A gente ter a juventude assim do lado da gente é muito bom, porque as meninas são incansáveis. Elas eram assim, ó, tu vai para uma sala, eu vou para outra, a gente se dividia lá no momento. Outro ponto também. Então, Melinha, em uma forma geral, era um todo. Por que a gente começou a focar na matemática? Porque a gente, apesar de trabalhar de uma forma geral, a minha tese, ela focou na área da matemática. Então, eu fiquei muito mais próxima dos professores de matemática, e também a gente tinha muito professor que não era formado em matemática ministrando aula de matemática, porque não tinha professor de matemática. Isso é outra realidade também. Então, a gente tinha um mix incrível, tá? E vários professores passaram por formações. A gente levou, aproveitou e fez, assim, uma geral na escola. A gente deu uma sacolejada em termos, assim, de várias áreas que a gente levou aplicativo, a gente levou site, né? A gente tinha todo um trabalho ali relacionado. Então, a gente focou na área de matemática, por quê? Porque a equipe sai de uma esfera de pesquisa na área de matemática. Não tinha como a gente, inclusive, a questão do normativo de formação. Como é que eu, professora de matemática, vou chegar para o professor de história e vou dizer para ele qual é o melhor site? Para com isso. Eu não tenho formação para isso. Então, a gente fez uma geral, fez um trabalho de formação, né, com todos os professores, mas depois a gente acaba se voltando para os professores de matemática.
E aí, com esses professores de matemática, tinham também professores que não eram formados em matemática, né? Não tinha professor, e aí o Estado contratava e tentava fazer aquele acochambro, né? No que a gente quer, no que se tem. Então, é o que a Marília está falando aqui, que tinha professor de educação física dando aula de matemática. Sim, gente, é uma coisa, né, que é o tal do professor leigo, né? A gente sabe disso. E aí, eu até iniciei minha fala dizendo que eu mesma sou de uma época de formação no Brasil e que, para poder colocar o professor certo na área, tinha que entrar numa formação única, ciências, porque para começar na 7ª, 8ª série, que hoje é o 8º e 9º ano, esse aqui não tinha mesmo professor para ministrar nada de ciências. Daí era uma área totalmente descoberta. E aí você ia para o ensino médio, 2º grau na época, não tinha professor de física, não tinha professor de matemática, não tinha professor de química e nem tinha professor de ciências biológicas. Hoje ainda é uma raridade um professor de física, por exemplo, licenciatura em física. Então, mas continuando, né? É importante que a gente saiba, Eliana, que não foi assim horizontalizado. Foi verticalizado. E aí eu volto naquela fala que o Hermínio disse. A gente precisou se desdobrar nos argumentos. A nossa capacidade de dialética foi incrível, porque a gente dizia para eles, olha, professor, você está dizendo, né, que você não acredita no computador, mas qual é mesmo a sua experiência? De onde é mesmo que você está tirando isso? Aí eles se calavam. Por quê? Mas deixa eu te dizer, eu achei assim que tinha sido mais horizontal, porque quando você falou que a engenharia didática, eles não acolheram, né? E aí a engenharia e colocaram mais ênfase na sequência FEDAT no que eles acreditaram, no que eles tiveram mais afinidade. Tá, nesse ponto você tem toda a razão, horizontalizou mesmo, a gente acabou acolhendo, porque eu disse para as meninas, porque o trabalho, e aí Milinha, Sinara, Eliana, o Delmiro, eu vou dizer uma coisa, o trabalho da gente era reunir no multimês, que a gente tinha reunião toda semana, reunia com o Hermínio nos corredores, ele era andando a gente atrás, mas isso, e ele, mas isso e aquilo e tal, a gente já pegava, já dizia, batia também, né, de frente, professor, isso não dá para implantar, e justificava, se você vai com o bom argumento com a Hermínio, você consegue convencer. Ia com reunião com a professora Maria Luísa também, e dizia, professora, não tem como ser do jeito que a senhora quer, então a gente também dava os limites, né? E reuníamos nós, a equipe, que, desculpem, eu esqueci da Viviane, que a Viviane era muito calada, mas excelente em matemática, uma ótima professora, tinha muita experiência, então a gente dizia, né, e a gente se dividia, tá? Eu vou passar... Marília quer dar uma palavra. Enquanto isso, por favor, passa para a próxima tela. Pronto, isso. Pois não, Marília. Pronto, eu acho que eu entendi o que eu quis colocar, o Beth. Porque, assim, o que a gente fez foi bem difícil, foi acompanhar o professor, convencer o professor, dizer a ele que ele tem que sair da zona de conforto dele para estudar. Isso não acontece hoje nas formações. Hoje, você, como o professor Hermínio fala, faz uma live, junta um monte de gente, às vezes ali prometendo uma declaração, e acha que ali é formação. O que a gente fez foi uma formação continuada e acompanhada. A gente chegava junto, estudava antes, a gente estudava no laboratório. Eu ainda lembro, morta de tímida, não olhava nem para os lados, mas eu tentava ali entender o negócio e chegava para o professor e tentava passar aquilo dali e tentar conversar ele que ele tinha que sair da zona de conforto e tinha que estudar. Isso daí era... esse tipo de formação é diferente. Eu acho que é isso que a Eliana quis dizer, que essa formação horizontal de chegar no corpo a corpo ali do professor, do planejamento dele, interferir no planejamento íntimo dele, que tipo, eu vou propor uma coisa aqui e o senhor vai, para o senhor aplicar em sala de aula, isso daí foi diferente. O que não se vê tanto hoje nas formações. Hoje a gente vê lives no YouTube, no Instagram, junto um monte de gente, como eu falei, promete declaração, aí será que a galera realmente aprendeu? Fica a questão, entende? Perfeito. Esse é um projeto realmente muito rico.
Pensa num projeto trabalhoso, mas muito rico. Porque, de fato, ainda teve isso. O professor de dizer assim para a gente, não acredito. Tipo assim, eu só acredito se eu ver. A gente deu aula para eles, a gente assumiu a sala, né? No momento também, dizer assim, olha, professor, gente, que é aquela história da própria sequência FEDAT, gente. Como que você vai colocar a sequência FEDAT em prática para um professor que não tem ideia de como é que aquilo funciona? E a gente falava das fases, e se você não fosse fazer, ficava na teoria. E aí não rola. Porque o universo é muito longe, o universo acadêmico. E aí a gente planejava e dizia, gente, só vai entender o que a gente está falando se a gente fizer. Professor, só dá licença? Só permite que eu assuma a sua sala? Quantas vezes a gente fez isso? Eles analisavam a gente e eles anotavam se eles acreditavam naquilo, e quando eles viam os alunos com os resultados positivos, porque quem era que ia dizer que a gente estava certo? O aluno. Isso. Sabe como era o nosso projeto, em todas as fases do projeto? A gente fez o pré-teste. Uhum. A gente corrigiu todos os pré-testes de todas as turmas. A gente se dividia. Fazia o experimento e fazia o pós-teste. E o resultado era nítido. Então, Beth, era como se vocês lá na formação, principalmente você, professora de matemática, chegava a assumir a docência ali com os alunos para mostrar a sequência FEDAT, a tecnologia, e tinha como termômetro os alunos, a satisfação, os sorrisos e, no caso, o aprendizado. Muito interessante. Isso daí. Exatamente. Porque nós somos o ser que não dá para ver por pedaços. Ninguém é nem estripador, Jack. Você não faz isso. Nós somos e precisamos ser holísticos. Não no sentido superficial, mas é porque realmente você é um mente / alma, né? Porque no conjunto da psicologia, a alma, né? O estudo, é a mente, o aspecto cognitivo. Você é um conjunto de emoções e você tem uma parte motora, física. Então, o aluno é isso, o professor é isso também. Então, quando você chega numa escola que o próprio professor, ele saía da casa dele para ir para uma escola, né, com aquele aspecto ali bem doméstico mesmo, eu cheguei, dei minha aula e tal, vou de chinelão, vou. E aí você começa o próprio movimento dentro da escola, uma sala sendo feita, computadores sendo instalados, professor de fora vindo, colocando os alunos, parecia assim, mel e as abelhinhas ali, sabe? Os alunos ficavam em cima da gente direto. E quando a gente começou o trabalho, que a gente fez toda uma preparação, né? Ninguém fez logo para a sala, não. A gente fez toda uma preparação, fez todo o trabalho. E quando a gente teve a primeira intervenção, a experimentação, gosto da palavra experimentação, que a gente levou a turma, quando a gente saiu da sala, as outras turmas já vieram. E a minha turma vai sair quando? Quando é que a gente vai para o laboratório? E isso acabou gerando para a gente um ponto positivo, apoiando a gente frente aos professores, porque os professores disseram, agora é pronto, eu não tenho como escapar, porque os alunos perguntavam, os alunos questionavam, né? Aí a gente começou a estudar os aplicativos, o site. Professor, por que eu uso este site e não uso este? Então ia pela ainda inclusão digital também, né? Que a gente não chamava de aplicativo, né? Não chamava de apps. Apps é algo mais moderno. A gente chamava de softwares. Softwares educacionais educativos. Por que eu uso esse e não uso esse, professor? Dá uma olhada, olha o seu plano de aula. E outra, fazia plano de aula. Então, a gente ensinou o professor a fazer plano de aula. A gente ensinou o professor a trabalhar o planejamento, porque não tem como encaixar as fases da sequência FEDAT se você não pensar aquilo certinho. Contar o tempo didático, avaliar dentro do momento de aula. Então, assim, olha, qualquer um daqueles professores ali, eles saíram uma coisa certa, viu?
bem preparados para fazer um concurso público. Nessa parte lá da pedagógica, dava para ir bem. Então, tanto é que a gente traçou nessas diretrizes, compreender a visão dos professores, o núcleo gestor, o próprio aspecto do ensino com o uso do computador. A gente traçou o aspecto metodológico, porque o aspecto metodológico é onde a gente chegava com as duas frentes teóricas, né? A engenharia didática e a sequência FEDAD. E a gente trazendo isso justamente para mudar essa forma de ajudar a mudar, ajudar a pensar diferente. E, realmente, essa tecnologia digital. O que é que eu tenho e por que que eu uso algo e eu faço escolhas. Eu, professor, posso fazer escolha? Você não só pode, você deve. Por que é que hoje a gente está na sala RNP e não está no Google Meet? Isso aqui tem uma escolha metodológica. Isso tem uma escolha, isso tem uma justificativa. Então, as coisas na nossa vida, elas são pensadas, elas são refletidas. A gente não faz algo somente de oitiva, faz as coisas de oitiva, não. Então, esse conjunto, ver esse professor como um todo, inserir tantos aspectos, é dizer, olha, professor, você entende que o seu aluno vai aumentar o potencial de aprendizagem dele conforme o potencial de motivação dele aumentar? Não dá para aprender sem motivação. Sabe por quê? Porque aprender dói. Aprender então, o mote, Miline, é esse. É você chegar nos alunos, é você motivar os alunos, automaticamente a pressão dos alunos recai nos professores e aí, bingo. O aluno da escola, ele foi um agente para nós muitíssimo importante para... ao nosso favor, porque a gente mexia, para começar, mexia com a curiosidade dele. Então, ele estudava muitas coisas da matemática sem sentir aquela chatice que era aquela aula, sentar, copiar, que vai conversar com o coleguinha, porque é muito melhor. Então, a gente ali naquela ação, a memória. O que é o aspecto cognitivo? Se a gente chamar aqui o Vygotsky, né, que são os processos mentais superiores. Você não aprende se você não tiver um conjunto de elementos aqui ao teu favor, como a atenção, capacidade de atenção, a capacidade de percepção, que é essa questão trazendo, né, para poder acionar a sua memória de curto e de longo prazo, a questão da sua lógica. Você pode resolver uma situação de uma forma mais rápida ou de uma forma mais demorada. E também a capacidade, né, que a gente pensa que, mas é muito longe. Não, a zona de desenvolvimento proximal, que é essa distância entre o real, que é que eu sei fazer, mas aquilo que eu preciso alcançar, aí, sabe, estimular isso, porque sempre, como eram poucos computadores, eles trabalhavam em dupla. A gente via eles conversando entre si para tentar solucionar aquela situação, desafio que a gente botava. Porque se não tiver situação de desafio, como é que você vai conseguir incorporar um novo valor para você, um novo aprendizado? O que é a aprendizagem? Se não há mudança relativamente permanente de comportamento. Então, com isso, essas questões todas, era sim um frisson, né? Na escola, a gente chegando com tantos elementos, tantas novidades, e a gente acabou. Tinha professor que brigava com a gente porque ele gostava de brigar, ele não tinha mais nenhum argumento para dizer que ele dizia assim, olha, ele dizia mesmo, tinha uma pessoa lá que dizia, eu brigo com vocês, que eu já me acostumei a brigar, até que é bom, se eu não brigar não tá bom. E aí eu disse, nossa, isso aqui tá afiando a faca argumentativa da gente, porque não é possíble. A gente já ia assim, né? O que ela vai dizer dessa vez? Eu acho que a Marília quer dar uma palavra e também a Milinha fez alguma colocação aqui no chat, Beth. Pronto, e além dessas competências matemáticas, né, Beth, uma coisa que a própria sequência FEDAT dá abertura é ouvir o aluno.
né? Porque aí você enfatizou no começo que o ensino era tradicional, né? Muitos professores adotam esse ensino, tanto nessa época como ainda hoje, em que só expõe o conteúdo na lousa e esquece de saber se o aluno está aprendendo. Esquece de interagir com ele, de perguntar onde é que você está entendendo, até onde e tal. E essa sociedade, ela dá essa prerrogativa de chegar no aluno e saber que ele é participante ativo. Então, quando você convida, você chama ele para também construir o conhecimento. E a gente, quando vê acontecer isso com os alunos no início IVE, e a gente viu os alunos que, naquele momento, eram alunos bem carentes, né? Porque eu acho que você vai falar aí sobre o público-alvo, que era de lá. E quando eles tinham alguém que ouvia eles e que considerava também a resposta dele, mesmo às vezes errando, porque faz parte o erro, né? Eles ficavam mais motivados, tipo, poxa, alguém está me ouvindo e tá vendo que eu estou tentando aprender, né? Isso também é um norteador para a gente, né? Tanto naquela época como hoje ainda, né? É uma coisa que poderia ser colocada. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que é uma coisa que eu estou vendo no dia a dia, todos os dias da minha profissão. A gestão é um ponto-chave da interação com os professores e alunos. Tanto que, se não fosse o apoio da gestão da Escola da Início IVE, eu não sei como é que seria, não sei como é que foi no começo, que eu não participei, né? Mas eu acho que tu vai dizer que a gestão teve um grande peso nas decisões ali do próprio projeto. É isso. Obrigada, Marília, isso mesmo. A gestão, ela realmente tem um peso muito, muito relevante. Quanto a isso, não tenha dúvida. A Milinha faz uma pergunta. Milinha, olha só, você diz assim, professora, você levanta como uma hipótese para a desmotivação dos professores que o molde do projeto não fazia sentido para eles. Por que o que poderia ter sido diferente? Milinha, não fazia o menor sentido para eles quando eu falei aquela parte da engenharia didática. Não fazia sentido. Você chegar com aquela proposta de visualizar o todo, né? De olhar não para a aula a aula. Você tem que olhar para aula a aula, mas ter a capacidade macro de olhar o seu ano letivo, né? Onde que está, como é que está a sua turma, quem é essa turma e o que é que você quer chegar com isso. Não fazia sentido para eles, Milinha, também, sair daquele modo de trabalho, que é o que eu falei também. O professor, ele se acomoda dentro de uma prática que ele passa a acreditar fortemente naquilo ali. Ele realmente tem uma boa didática, uma boa oralidade, ele domina o conteúdo, ele diz assim, eu sou o suficiente. Acabou. Então, você consegue entender, Milinha, esse ponto? Entende isso? Então, quando você chega e diz assim, professor, que tal se você pensar em incorporar um novo elemento na aula? Isso já começa a doer. Dói na alma dele. O que poderia ter sido diferente? O projeto foi diferente. Não tinha nada para ser diferente, Milinha. Eles não tinham nada, a não ser o que já tinha antes. Que é a visão tradicional de dar aula de matemática. Porque não quer dizer, gente, que toda aula minha eu tenho que ter um aplicativo. Para com isso. Deixa de bobeira, deixa de bobagem. É claro que você tem o seu livro didático, é claro que você tem sua... Agora, eu também não vou incorporar nada novo? Nunca. O mundo está aí se renovando a cada dia e não tem nada de novo na minha aula. Essas questões, elas acabam, tirando realmente a acomodação. E o que poderia ter sido diferente? Eu acho que tudo que a gente fez acabou sendo, assim, um grande lance, né? Na vida daquelas pessoas, na vida daqueles estudantes, na vida da gestão, na nossa vida, todo mundo saiu se transformado. Professora, obrigada. Tá, joia. Vamos lá, o próximo slide, por favor. Rapidão, porque daqui a pouco...
Ó, é aí onde eu falo a questão da visão macro e da visão micro, tá? E aí o Delmiro, observe bem isso, ó. Eu tenho o que eu tenho na sequência FEDAT, né? Eu tenho essas 4. Quando eu olho também para a engenharia didática, eu tenho claramente 4 fases, tá certo? Quando a gente olhava e trazia todas essas fases da sequência da engenharia didática, a gente tentava mostrar para o professor o ano letivo dele, a vida, algo macro, algo mais... quais são os problemas, quais são os conteúdos, onde é que ele vai pesquisar, né? Essa questão mais ampla. Então, eu trouxe vários elementos aí, diversas variáveis, que elas se inserem certinhas na visão macro e se inserem certinha na visão micro. Como, por exemplo, e aí eu trago um aspecto já da pesquisa e também que foi o projeto, né? Tudo que eu fiz foi tentar delimitar melhor o projeto. Então, quais eram as variáveis de comando, as quantificações, as sessões didáticas. Cada aula foi tida como uma sessão didática, os critérios de análise, né? Os quadros teóricos que a gente ia trabalhar. Então, a gente trabalhou muito material de formação de professor. A gente fez um estudo crítico dos parâmetros curriculares nacionais. Tinha professor assim, defensor árduo dos PCNs. O professor quer dizer que o PCN nunca mais... Quando a gente levou a teoria em si, eles rejeitaram. Disseram, não quero isso, não consigo entender isso, não me interessa. E aí a gente fez uma autorreflexão e disse, gente, quer saber? Não é mesmo obrigado que o professor queira ver isso aqui, não. Ele não tem que realmente saber isso aqui. Isso aqui é mais uma coisa nossa como pesquisadores. Mas vamos trabalhar dentro, né, da engenharia, da sequência FEDAT. E aí, dentro da questão dessa sequência FEDAT, a questão do ensino. O que é um ensinar? Será que se eu ensinar e não gerar uma aprendizagem, eu estou ensinando? Será que o meu ensino ele pode trazer alguns elementos que de fato façam essa diferença para esse outro? Então, essa questão da oralidade, a questão do posicionamento, e especificamente a crítica que se faz ao professor de matemática, que ele é o que ele tem o alimento ali, ele mastiga tudo, ele rumina, ele faz tudo, o que o aluno vai fazer? Então fica fácil. Eu espero que o meu aluno, a partir dessa aula que eu falei tudo e mais um pouquinho, ele vá para casa estudar. Para com isso, deixa de se iludir. Às vezes ele nem perguntava se fazer. Beth, às vezes nem perguntava se estava entendendo. Ele chegava, Exatamente. Boa tarde, e botava o conteúdo, depois explicava ele sozinho para o quadro, e os alunos aí, nem tanto, e depois saía. Eu fiz até um conto, né, onde estava a sequência FEDAT nas minhas aulas de matemática, e eu faço essa reflexão de resgate das minhas aulas de matemática, como eram totalmente tradicionais, e ainda diziam que era dialogada, essas coisas, não tinha nada de diálogo, eu saía com a mesma dúvida, tá entendendo, Beth? Isso eu sei sim, até porque a sequência FEDAT, ela vem trabalhar muito a mudança, a postura do professor, a tentativa é essa mudança na postura do professor, né? Ao invés de eu chegar definindo logo, por que eu não chego com uma situação, um problema? Só que isso a gente vê nesse, né, o corre do professor, o professor sai de uma aula para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, mas tem a questão cultural também. Na medida em que você vai absorvendo uma nova cultura do seu modo de ensinar, as coisas vão passando a ser incorporadas também na sua prática. Eu vejo isso também... Porque dá trabalho, Beth. Imagine você ter visão do universo de 30 alunos, onde antes eu não era obrigada a saber o que o aluno pensava, qual é a bagagem cultural do aluno, se o aluno estava compreendendo ou não, o capital cultural, e aí a gente vai, né? O importante era o método.
Era a didática naquela perspectiva do método didático, e não do aprendizado do aluno. É o saber fazer, é ter uma boa oralidade, é ter uma boa fala, uma boa escrita, tá entendendo? Não era o aprendizado do outro, né? Então, assim, eu vejo que vocês tentaram e conseguiram romper esses processos, né? Verdade. Exatamente. Bom, próximo slide, por favor. E aí a gente chega a algumas conclusões, né? A gente foi muito objetivo. Eu acho que, assim, um perfil da nossa... A Eliana já vai sair. Eliana, um beijão para ti. Muito obrigada, viu? Muito, muito, muito. Em outro momento a gente se fala. Oi, querida. Eu vou precisar aqui resolver uma situação com o meu netinho. Tá bom, tá bom. Tá, joia. Um beijo. O pessoal tem meu contato, se você quiser. Viu? Tá, um beijo. Adorei te ouvir, adorei te ver, viu? Tá bom. Beijo. Beijo. Então, assim, a gente tinha um perfil muito parecido. Essa é uma equipe muito... característica homogênea, muito em cima do lance. Eu achei isso muito legal. O perfil tanto meu, quanto da Marília, quanto da Lívia, quanto da Viviane, Josilane. Estava com uma série de coisas, assim, uma excelente pesquisadora, não sei, assim, cadê a Josilane? Mas, assim, muito... né, as meninas todas. Então, a gente pesquisava, se desdobrava, ninguém nunca ia para o Eunice Weaver sem ter feito a tarefa de casa. A gente mesmo se dizia, dava as nossas metas da semana, meta do projeto, e isso foi muito legal. Os professores, né? A gente estabeleceu a questão do planejamento. Então, a gente estava com o professor no horário de aula do professor, nunca era no contraturno. Então, eu particularmente, eu não acredito em projetos que trabalham no contraturno do professor, esse projeto de formação. No momento dessa aula, o professor já está lá, o aluno está lá, eu acho que dá para inserir. E realmente a gente entrava naquele horário, sentava, planejava, o professor, né, ele trazia também as dificuldades. Olha, eu tentei fazer isso, não fiz, não consegui, não deu tempo, o corre, né? Todos eles trabalhando em muitos lugares. O recurso, né, também de chegar e dizer assim, professor, entenda, nós não estamos querendo acabar com a sua oralidade, nem tampouco acabar com o livro didático, muito menos com a lista de exercícios. Nós estamos aqui numa tentativa de mudança de posicionamento, né, de como você ministra a sua aula, te ajudar a pensar de uma forma diferente, ao invés de chegar, né, dando todo o suporte para o aluno, que tal colocar esse aluno numa situação de ele se colocar em uma situação de desafio, ser colocado em uma situação em que tire ele dessa inércia. A ideia é essa. A questão dos aplicativos é aumentar a questão motivacional do aluno e também te ajudar a ser crítico, professor. Porque não é qualquer aplicativo que vai trazer software, né? Na época software, que a gente vai trazer, que vai funcionar, que vai dar certo, ou qualquer site. Você tem que ter também essa capacidade crítica, né? Estimular isso em você. Você já tem, mas estimular. O aluno, né? Aluno, eles foram os queridos, assim. Acho que eles levaram a maior vantagem nesse ponto. Aulas diferenciadas, o computador chegando lá, a escola sendo melhorada, a escola como um todo foi ficando muito bonita. Ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Eu já conto as cenas finais aqui de como é que a escola está. E esse espaço, né, do laboratório de informática que a gente falava e tal. Então, o alunado, ele começou a ter também um aumento na autoestima dele. Ele chegar numa escola melhorada.
E a escola, a própria aula, né? O aluno cobrar o professor, os alunos cobravam os professores. E a gente, vai quando? E por que a gente não vai? Ah, a gente só foi uma vez, eles contavam, eles disputavam. Olha, tua turma foi, eu estou vendo, viu? Tua turma foi mais vezes lá, enfim. A gestão, né? A gestão também sofreu a mudança. Porque a gente tem o coordenador pedagógico, a gente agora tem o coordenador financeiro, não estão dialogando entre si, porque que essa escola continua, né, ali tão na manivela, digamos assim. Então, esse aspecto técnico, pedagógico, administrativo passou a ser uma engrenagem melhorada, sabe, de forma mais articulada. Pode passar, por favor. As metodologias, né? A engenharia didática, a sequência didática. O acadêmico, ela me ajudou muito, essa proposta. Eu conseguia ver certinho, esparramar o projeto de formação continuada, o projeto de extensão e estabelecer os elementos que eu precisava extrair para a minha tese. Eu estudei muito isso, mas, de fato, é uma linguagem que, para né, também é possível, mas eu fico pensando que não, porque, do mesmo modo, a gente também trouxe a sequência FEDAT. E ali, como eles viam de uma forma mais prática, dentro da aula, a aplicabilidade daquilo ali, passou a motivar, e eles viam os alunos participando. Não dava para negar. Então, não tem como você negar, né? Contra fatos, não tem o que discutir, tá certo? O fato do projeto acontecer no horário letivo, né? Passou a característica já era uma necessidade, a gente não passou a não ter tantas resistências, embora a Marília ela ainda tivesse visto alguma dificuldade, mas é porque a rotatividade do professor era alta, que acabou se aposentando. Então, de tudo tinha um pouquinho, né? E assim, os aplicativos, né? A gente, via sites, a gente fez, assim, um trabalho bem detalhado de sites. A escola, ela reverteu para ela positivamente, assim, uma série de sites para os professores, aplicativos. A gente chegou a desenvolver com os meninos aí do Multimeio algumas coisas. Eu lembro de um software que a gente adaptou para estudar potenciação. Então, foi muita riqueza, assim, eu acho. Muito trabalhoso, mas bastante rico. E a Maria eu acredito nesse tipo de projeto, que você não é a academia de um lado, a escola do outro, é a academia e escola juntas e dentro da sala de aula, que é melhor. Então, isso é um grande desafio, porque para até você conseguir isso aí, a gente sabe que tem muita resistência do professorado. Até porque é muita raridade ainda, né, Beth, assim, essa aproximação escola-universidade, que é garantida, inclusive, pela Constituição, né, ter essa aproximação escola-universidade. Mas eu queria também falar uma outra coisa sobre os aplicativos, que na época eram softwares, né, que até o termo hoje caiu em desuso, né, software educativo. Tá. Que na época a gente tinha poucos softwares educativos, né, a maioria era na língua inglesa, então saber quais eram as funções ali em inglês, e hoje a gente vê os aplicativos todos traduzidos em todas as línguas, né? O que é bem bacana, houve essa evolução. E hoje também a gente vê os aplicativos que são mais leves, já próprios para o uso do celular e do tablet, né? E naquela época os softwares às vezes eram pesados, né? E eu acho que tu tem que pontuar também o uso do Linux, que foi uma coisa que marcou muito, né?
porque a gente tinha que usar o Linux aqui no Multimeios, né? E tinha o Linux lá da sala de informática, que também, às vezes, que teve uma grande resistência dos professores, porque no início, eu não peguei, mas vocês relatavam isso, no início eles tinham o Windows, que era pirateado, né? Aí teve que mudar para o Linux, aí os professores também ofereceram resistência. É uma história que acho que dá outra palestra. É verdade, a Marília é bom que ela esteja aqui, que ela vai lembrando, não dá para lembrar de tudo, mas de fato, a gente, até isso, era tudo em português, a gente teve que fazer também um trabalho de tradutor, e a Marília trabalhou um software, quer falar um pouquinho não, Marília, rapidão do teu projeto? Sim, que ainda utilizo hoje em dia, pelo menos para fazer, construir, assim, apresentar para os alunos e construir o conhecimento interagindo com eles, que é o Elica, que é um software de geometria dinâmica, que tinha na versão traduzida para o português de Portugal. Então, às vezes, a gente tinha lá um nome ficheiro, que era aqui arquivo, né? Que a gente fazia, por exemplo, com a matemática de geometria espacial, né? Ele fazia sólidos construído mesmo na perspectiva construtivista. Não deu para utilizar no projeto, porque justamente recaiu no negócio de ser Linux, né? E o software só era produzido, a maioria dos softwares eram produzidos para o Windows, ainda tinha esse negócio. Mas foi bem enriquecedor, porque teve produção do Multimeios. Às vezes a gente tinha que fazer, como é que se diz? PowerPoint com objetos, objetos dinâmicos. Eu me lembro que a gente fazia isso para mostrar para o professor, para ele utilizar em sala de aula. Então, às vezes a gente produzia, a gente aprendeu a produzir. Foi uma coisa muito rica. Verdade, pessoal, foi na unha mesmo. A gente não tinha, a gente adaptava. E assim, hoje, né, em 2000 e... Marília, foi 2019 que a gente foi lá? Ou foi 2018? Foi em 2015, eu acho. Foi muito mais. 2015, não. 2016. Não foi 2016, não. A última visita? Sim. Foi 2017, 2018. Foi que ele acho que foi o 2017 e 2018. A Marília e eu fomos lá. A gente pegou um carro e se mandou no rumo de Maranguape. E a escola está linda, a escola está bem modernizada. Eu assim, fico muito feliz, né? O laboratório está sendo usado. Muitos professores mudaram, né? Os professores, eles acabaram, novos professores, isso é natural. A escola é um espaço vivo, né? É um espaço vivo, então é natural que haja mudanças. Mais pessoas, a gente encontrou dois profissionais que na época nos ajudaram muito, eles continuam sendo, eles são gestores da escola, então a gente entende que tem muita coisa assim do projeto que ganhou vida lá, graças a Deus, e continua com a fagulha acesa, né? E não sei se a Marília quer passar também alguma visão que ela da escola. Eu me lembro daquele longo caminho que a gente percorria, que era só de mato. Morria de medo quando eu ia sozinha ali, porque era bem estranho ali. Era totalmente cheio de mato e 2 muros enormes para chegar, enfim, à escola. Acho que ali dava 1 quilômetro, se não mais ou menos. E hoje, ali está tudo um espaço aberto e está uma escola, eu não sei se é a escola de tempo integral ou é profissional, acho que é de tempo integral, me confundi. Tempo integral, não é profissional não, escola de tempo integral. Isso, ela virou uma escola de tempo integral. E o campo está aberto, assim, está muito bonito. Eu não sei como é que estão as práticas dos professores, né? Se estão não, mas lembra que eles falaram para a gente que o laboratório funciona, né? Sim. E que as coisas estão, a gente fez entrevista com eles, e eles, até hoje, eles entendem assim, eu não sei se a Marília lembra, mas a gente chegou a gravar. Eles entendem que o projeto foi, assim, muito positivo para a escola. Sim. Muito positivo.
Falaram, inclusive, eles perguntaram quando é que a gente ia voltar. Verdade. Verdade. Bom, então é isso. Não sei se vocês ainda querem mais, espero que tenham, né? Vamos interagir com as perguntas, achei que ia ser no final, achei que ia ter, mas foi muito legal, amei participar com vocês, um time vivo, um time, né, que pergunta. Sim, a gente tem muito a aprender com você, Beth. Bem dizer, assim, na trajetória, assim, eu acho que você foi uma das precursoras, né? E tentar desmistificar, né, o computador para o professor e mostrar que é um potencial que pode, né, é um recurso a mais do processo, né, de ensino-aprendizado, né, na formação dele, como também trabalhar ali na ponta com os alunos, né? Então, assim, eu acho que foi muito rica a sua apresentação. E hoje, assim, nos dias atuais, engraçado, eu tive nessa semana passada uma oportunidade de entrevistar alguns professores que estavam trabalhando nesse momento da pandemia, né? E aí, nessa pandemia, eles disseram assim, quais são as novas habilidades de hoje que vocês estão vivenciando essa nova habilidade, assim? Eles disseram, professora, nós viramos YouTubers. A gente sabe editar, a gente sabe gravar, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Então, assim, como a gente, assim, 2007, né, Beth? 2007, 2008, né? Então, a gente vê assim, hoje, espero que as tecnologias tenham mudado esse paradigma e que hoje os professores, né, adentrem aí a sua prática, a questão da pesquisa, né? Pesquisar soluções de como melhorar a sua prática didática, né? Então, é isso. Gente, alguém tem mais pergunta para participar? Tem mais alguém? Beth, assim, pelo que tu vivenciou do próprio projeto e hoje, com essa pandemia, com o ensino remoto, qual é a sua perspectiva, a sua opinião? O que você acha? A gente está se encaminhando para o ensino híbrido? O que você acha? Tudo bem, né? A gente... Aqui na própria universidade. Eu sou da Faculdade de Educação à Distância, queria até ter feito essa correção na fala da Dina. Não sou lotada na Faculdade de Educação, sou lotada na Faculdade de Educação à Distância. Sim. Somos, em termos de Brasil, a minha universidade, ela é uma das, acho que umas 5, 6, de 5 a 8, mais ou menos, que tem um espaço institucional. Nós somos uma faculdade, né? E a diferença é que a gente tem assento nos conselhos universitários, nos conselhos superiores da universidade. E com isso, em 2020, a gente fez um trabalho de formação. A minha faculdade foi a faculdade que deu formação para todas as outras faculdades. Nós somos em 12 faculdades, foi a EAD quem fez todo um trabalho. Nós temos a nossa sala virtual é um Moodle, né? A gente tem também e acredita na premissa do software livre. Nós temos 2 cursos, são nossos cursos permanentes de letras libras, nós temos a estudantes surdos, e nós usamos com muita sim, frequência a sala RNP, até porque é uma tecnologia essencialmente brasileira, e a gente tem que fortalecer, né? E a gente fez todo esse trabalho com as demais faculdades, de como fazer vídeo, subir vídeo para o YouTube, o que eu devo fazer, assim, né? Tipo de características, os sites, por que um site, por que não outro, como é que eu reverto isso, né, para a minha sala de aula, e essa questão de por que escolher uma tecnologia de webconferência, que agora são as lives, e não outra. Então, sim, o ensino superior, não digo a educação básica agora, mas o ensino superior está sempre caminhando para a vertente híbrida mesmo. Não sei em quanto tempo, mas não, inclusive a pandemia ela veio, digamos assim, descortinar isso, né, de que não se pode usar, o professor não sabe usar o computador, né, no ensino, revertendo ao ensino, a mediação pedagógica, né, até porque hoje na minha universidade nós estamos 100% online, e aí vocês imaginem que tem, inclusive, professores que ministram aula por e-mail.
Ele manda o e-mail para os alunos com material e só recebe o material dos alunos por e-mail, porque não quis, assim, né, ampliar ali, não se sente confortável, N possibilidades. Mas é uma questão de tempo, né, pessoal? Jamais passou, quer dizer, não é que jamais passou. Quem faz uns estudos mais específicos sabe que a possibilidade das guerras biológicas, e as guerras biológicas, elas acabam gerando essas dificuldades. Não estou dizendo que o coronavírus é uma guerra biológica, eu estou dizendo que olha aí o que é que um coronavírus acaba fazendo e encastelando as pessoas, provocando distanciamento social, né? N coisas assim, que aí a vertente, a grande saída, né, para que a gente pudesse continuar muitas atividades, foi exatamente a tecnologia do computador ligado à internet, o celular ligado à internet, né? A gente viu uma explosão das próprias salas virtuais, né, pessoal? Das webconferências, a gente não tinha tudo isso esparramado também. A gente tinha uma iniciativa ali da RNP, as salas, né, para lives, para reuniões virtuais, elas eram proprietárias, né? Elas são proprietárias, elas eram vinculadas aos grandes as empresas particulares. Então, assim, a gente acabou vendo também uma socialização maior, né? Uma democracia maior aí dessas tecnologias. Porque, olha só, hoje nós temos o WhatsApp, oferece sala para reunião virtual, o Instagram também, o Facebook, o YouTube, ou seja, né, esparramou. Colocou na mão das pessoas. Não sei o que o Hermínio pensa sobre isso, mas é agora a pesquisa do momento, né? Exatamente. Eu acho que o laboratório tem esse protagonismo, assim, né? Tem essa vivência, essa história. E eu acho assim que o laboratório sai na frente quando investe nessas pesquisas, né? E uma das coisas, Beth, que eu achei interessante também, numa das falas dos meus alunos, né, foi a questão de que muita coisa não vai mudar, tá? Veio para ficar. Por exemplo, reuniões, né? Por exemplo, a segunda Multimeios era uma reunião física. Quando é que a gente teria condições de ter a sua fala, né? A fala de muitos que adentraram aqui, que falaram, compartilharam esse saber aqui com a gente, né? Assim, quando é que a gente poderia termos esses convidados, trocando essas ideias, mostrando nessa perspectiva da segunda Multimeios o passado, o presente e o futuro, né, Beth? Então, assim, tem coisas, né, que a gente percebe que vieram e que vão ficar, né? Essa mobilidade, essa condição de você fazer reuniões online, né? Então, assim, eu acho que o laboratório está muito à frente, assim, que ele deve dar continuidade a essas pesquisas e está à frente ali na Faculdade de Educação com relação a esse novo olhar do professor, porque o currículo está em transformação. O currículo da pedagogia, com certeza, vai mudar, né? Tem que mudar, porque as tecnologias, a pandemia veio e gerou novas transformações, e aí a gente está visualizando esse mundo atual, né? Marília, você quer falar alguma coisa para poder a gente dar um encaminhamento já encerrando? Pronto, só para encerrar, porque eu não poderia deixar de falar isso. Assim, Beth foi eu acho que ela vai ser minha eterna orientadora, né? Porque ela foi minha orientadora de graduação e eu aprendi muito com ela. Ela sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo projeto Eunice Weaver, tanto que quando vocês estão falando, né, projeto tal, gente, lembro do projeto Eunice Weaver, porque justamente foi um projeto que me marcou, que me construiu enquanto profissional. Hoje eu sou o que sou como professora de matemática no ensino básico, porque eu trago muito das experiências do Eunice Weaver. Então, eu também agradecer tanto a Beth como o professor Hermínio, porque a sequencialidade faz a diferença na minha prática profissional, né? E ela sabe que eu tenho um carinho muito, muito grande, tanto que eu digo, mulher, quando é que vai ser transformada a tua tese num livro, que até hoje ela ainda não transformou e que tem que transformar, porque tem que ser compartilhada por várias pessoas para se ler.
para as pessoas verem que essa discussão não é nova, ela é antiga, assim, antiga entre aspas, né, de alguns anos, assim, já desde do começo do século XXI, e que ainda é tão atual, como várias pessoas colocaram aqui no chat, é tão atual porque é uma coisa ainda que bate muito na tecla, a formação de professor contínua, de um acompanhamento corpo a corpo, para saber como utilizar tecnologias e utilizar metodologias para favorecer o ensino-aprendizagem. Muito obrigada, Beth, muito obrigada, professor Reni. Vocês fizeram a diferença e ainda fazem a diferença na minha prática profissional enquanto professora. Uau, olha que depoimento legal! Um depoimento muito legal. Dá para acariciar o coração, né, Beth? Nossa, a gente fica muito feliz. Eu acredito que a Hermine está tão feliz quanto eu, né, assim, a Marília, ela tem essa característica desse tempo todo, né, que vem para cá, eu fui viver todo esse frisson da EAD, que a gente passou por muitas situações, hoje estou, né, na direção da faculdade, mas é uma roda viva, assim, o tempo todo, e é um corre. E a Marília sempre Pode falar, Beth. O tempo inteiro, assim, ela nunca deixou de me mandar mensagem, de estar, né, me motivando e fazendo contato. Eu quero, assim, parabenizar, assim, e dizer para vocês que a Marília é uma excelente colega. Por favor, estejam com ela, que é muito interessante. E o Hermínio, né? Eu agradeço porque o Hermínio, ele... Essa capacidade assim, que ele tem de, primeiro, nos estimular. Né? Ele nos estimula. Eu vim muito bem preparada para cá. Assim, agradeço muito a tudo que eu vivi, porque trouxe realmente muitas coisas que o espaço aqui desconhecia, e essa cultura de software livre, essa cultura de autonomia. Isso é muito legal. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês. É como se o Multimeio fosse uma escola, né, Beth? Prepara a gente para o mundo. Exatamente, a Multimeio é uma escola. E a sequência FEDAD se torna um estilo de vida, um estilo de dar aula, né? E que se torna um diferencial. Aqui em Minas Gerais, era o meu diferencial, sabe? Unir a tecnologia com a sequência FEDAD, então era um diferencial. E acaba, né, assim, fazendo parte do nosso estilo de vida, né? Não tem como você dar aula sem lançar uma pergunta, sem fazer o aluno instigar. É uma coisa assim, é tanto que eu treino para dar aula expositiva, porque eu não sei dar aula expositiva, né? Assim, para encerrar, eu queria agradecer bastante, né? Toda a sua disponibilidade, né? Eu sei que teve alguns percalços nessa definição da data, mas o importante é que você não desistiu, o importante é que você esteve junto, nós modificamos, e aí você esteve presente. Eu acho que essa sua apresentação aqui, eu acho que a gente cresceu um pouco, a gente visualizou que o Multimeio está à frente, né? Lá em 2008 já estava à frente, né? Nessa perspectiva do ensino remoto, de mudança de paradigma, da formação docente, assim vai. A gente leva para si, assim, né? Como a nossa perspectiva é fazer esse trâmite entre o passado, presente e futuro, tá entendendo? Aqui os novatos, as pessoas que estão adentrando no Multimeio, ter uma memória, né? E aí toda essa memória vai estar sendo disponibilizada no canal do Multimeios, né? Lá no YouTube. E aí a gente está aí para quem quiser se deliciar, né, com as falas, porque alguns a gente pode dizer que foram rodas de conversa, outros foram palestras, mas o importante é que o público que estava aqui presente interagiu, tirou suas dúvidas, buscou elementos para poder solidificar todo esse conhecimento com relação à sequência FEDAT, tecnologias, educação à distância, e a trajetória de formação. E já aproveitando, a gente já vem aqui, né, anunciando que a nossa próxima segunda Multimeios, né, nós basicamente já estaremos encerrando, se eu não me engano, né, com a construção de esse diálogos de experiências, né, que teremos a professora Jussara, né, Daniele, da Universidade de Aveiro, Portugal, também o professor Delano, né, que também está na Universidade de Aveiro, Portugal, que, se eu não me engano, é orientador do professor Hermínio, no Cotutela, né? Então, não percam.
segunda-feira, no dia 16/8, às 15 horas, às 17 horas, nesse bate-papo, nós teremos, né, a fala desses dois professores contribuindo e já encaminhando para o encerramento desse semestre da segunda multimeios, tá certo? Então, Beth, mais uma vez, muito obrigada, né, por tudo. Se quiser falar mais alguma coisa, porque já a gente vem com a nossa vinheta de encerramento. Ai, que bacana, parece um programinha, né, de televisão. Então, muito obrigada, agradeço sinceramente a lembrança, né, o carinho de todos vocês, me senti muito acolhida, isso é tão legal, a gente se sentir acolhida. Não tem tese perfeita, quando eu olhei hoje, ai meu Deus, poderia ter abordado tantas coisas, mas é um olhar, é o olhar do momento, é aquele que a gente estava vivendo, mas de fato é um projeto muito vivo, e o que é melhor, a gente deixou uma raizinha lá, e eles têm muito carinho pelo projeto e reconhecimento, o papel que o projeto fez de despertar aquela comunidade ali, para um ensino diferenciado, um ensino com o uso das tecnologias digitais. E o tema, né, da minha tese é isso. Ter tecnologias digitais e matemática